aula sempre é importante também para o nosso ambiente de estudo, né? Então, a gente, juntamente com a equipe do Disciplinas Isoladas, propôs essa ideia da gente voltar aqui para o cursinho e ministrar a aula que tal próximo a vocês aqui, tá? Como se assistisse no ambiente de sala de aula, um quadro maior, um espaço maior e tudo mais, tá bom? Mais uma vez, a questão da demora, tá, gente? Foi só uma questão de ajuste ali, porque eu tenho que estar olhando vocês direto na telinha ali do computador, ok? Questão de claridade, tudo ok, é isso? Ó, hoje o nosso cronograma será o seguinte. Hoje nós vamos iniciar óxidos, mas antes de iniciar óxidos, eu gostaria de dar aquela partezinha, né, de nomenclatura de sais e também falar um pouquinho sobre a questão da classificação dos sais, que ficou faltando, né? Gostaria que vocês colocassem aí se está tudo ok, né, que eu vou desativar os comentários para a gente dar início à nossa live de hoje, tá ok? Então eu vou desativar aí os comentários. Vamos dar uma relembrada aqui, nomenclatura dos sais. Tá bom? Eu vou só dar uma desativada aí nos comentários para que fiquem em ordem para vocês. Vamos lá. Gente, antes que eu desative aqui, tá tudo ok aí, né? Imagem, a questão da claridade, quadro maior, tudo ok, né? Pois tá, vou só desativar aqui, tá bom? Gente, falar sobre nomenclatura de sais é a gente lembrar daquela parte, daquela tabelinha que eu coloquei para vocês, porque os sais, eles são, o ânion de um sal, na realidade, é derivado de um ácido. Então, quando a gente neutraliza aquele processo todinho, né, positivo atrai negativo, negativo atrai positivo, você vai perceber que o ânion de um sal ele é originário de um ácido. Por isso, a primeira ideia que se tem é aquela tabelinha, que você vai ter ácido de um lado e você terá ânion do outro lado. Portanto, se a terminação do ácido for hídrico, no ânion será eto. Se a terminação no ácido for ico, no ânion será ato. E se for oso, no ânion será ito. Então foi exatamente isso que nós vimos na aula anterior, né? Como é que funciona esse tipo de sistema? Funciona da seguinte maneira. Se a terminação do ácido for hídrico, é porque ele trata de um hidrácido. O que vem a ser um hidrácido? É um ácido que não contém oxigênio na sua estrutura. Mas se a terminação do ácido for ico-oso, então ele vai se classificar como sendo um oxiácido. Tá bom? Ou seja, se hidrácido é um ácido que não tem oxigênio, consequentemente a terminação eto será utilizada para sais não oxigenados. E a terminação ato ou ito vai ser utilizado para sais oxigenados. Tá? Lembrar também do número de oxidação, que nesse caso se torna bastante importante a questão do NOx. Tá? O número de oxidação está relacionado aos ácidos. Ó. Se o NOx for maior ou igual a mais 5, a terminação será ico. E se o NOx for menor do que mais 5, a terminação será oso. Então você vai ter aí ácido cloroso, ácido clórico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico e assim por diante. Tá? Lembra também que eu disse para vocês que se o sal não tiver oxigênio, que foi o exemplo desse sal aqui, se eu colocar esse sal aqui, NaF,
Tá vendo que esse sal é um sal não oxigenado? Consequentemente, se esse sal é não oxigenado, significa dizer que a terminação desse sal será eto. Então aqui você terá o fluoreto, que vem de flúor, fluoreto, de, e o nome do elemento, sódio. Isso se ele não tiver oxigênio. Se ele tiver oxigênio, o que foi que eu dei a dica para vocês fazerem? Se ele tiver oxigênio, ó. No caso aqui eu vou colocar o CO3, por exemplo, tá? CaCO3. Quando a gente faz a dissociação do sal, a gente vai por esse processo aqui, ó, Ca mais CO3 menos. Só que o cálcio é da família 2A. Então, se ele é da família 2A, a carga dele é mais 2. E aqui será a carga quanto? Menos 2. Porque quando eu cortar mais 2 com menos 2, sobra CaCO3. Cargas iguais, você corta. Consequentemente, olha que você observa o ânion. Tá? O ânion de um sal é derivado de quem? De um ácido. Isso realmente se comprova. Tá? Toda vez o ânion de um sal ele vai vir derivado de um ácido. Então, a quantidade que tiver aqui em cima de ânion é a quantidade de hidrogênio que vai ser o ácido que deu origem a ele. Então, aqui você colocaria ó, H2, não são 2 aqui de ânion? CO3. Então, o ácido que deu origem a ele foi esse daqui. Aí você viria e colocaria ó, mais 1 no hidrogênio, menos 2 no oxigênio. Aí faria mais 1 vezes 2 dá mais 2, menos 2 vezes 3 dá menos 6, que dá menos 4, sobe quanto? Mais 4. Só que o carbono, ele é da família 4A. Então, isso significa dizer que ele vai atingir a terminação ico, porque ele atingiu o NOx máximo dele. Tá? Então, o nome desse ácido aqui vai ser o ácido carbônico. Cujo nome do ânion seria o carbonato de e o nome do elemento, cálcio. O que eu quero lembrar para vocês é o seguinte, que esse sal aqui, ele é classificado como sendo um sal neutro, tá? Ou seja, é um sal que nem tem hidrogênio no começo e nem tem OH no final, ele é neutro. Aliás, OH no meio, né? Hidrogênio e OH no meio, ele é neutro. Agora, vamos imaginar que eu coloque aqui no exemplo C, ó, desse jeito aqui, ó. Olha só. Vocês estão percebendo que eu estou colocando juntamente do ânion carbonato um hidrogênio? Isso daqui é o que vai caracterizar o que nós chamamos de sal ácido. A classificação dele será um sal ácido. Tá? A classificação. Para você dar o nome dessa estrutura, você aproveita o mesmo ânion. O CO3 é chamado de quê? De carbonato. Só que aqui, ó, deixa eu te dar uma dica, viu? Carbonato. Só que como ele tem hidrogênio, aí você vai colocar o prefixo bi, formando o que nós chamamos de bicarbonato. Bicarbonato de cálcio. Se você não quiser colocar o prefixo bi, você vai colocar o nome dessa maneira aqui, ó. Pode chamar também de carbonato ácido de cálcio. Pode se chamar carbonato ácido de cálcio. Ou então, se você não quiser chamar carbonato ácido de cálcio, você pode chamar de bicarbonato, como eu coloquei, né? Ou então, você também pode chamar, gente, de carbonato
de monoácido de cálcio. Não tem problema nenhum, porque você pode representar aqui como sendo apenas um hidrogênio. Se tivesse 2 hidrogênios, seria o quê? Um diácido, tá? Tem muita gente que coloca o prefixo mono e coloca o seu prefixo di também, tá bom? Mas isso daí não vai influenciar no nome. Os que mais vêm são dessa forma aqui, ok? Ou então, muito raro de acontecer, mas você pode ter também, ó, mono porque vem de um hidrogênio. Carbonato, assim, seja, você vai colocar monohidrogênio, carbonato, de cálcio. Então são esses os nomes que vocês podem encontrar, tá, gente? Lembrar também, vou dar outra dica a vocês, lembrar também que os principais ânions, atenção, os principais ânions, você não deve esquecer, né? Até coloquei na tabelinha na aula passada, ó, SO4, 2-, ele é chamado de quê? Sulfato. Se eu pegar um oxigênio e subtrair aqui, vai ficar SO3, 2-, ó. Então já passa a ser o sulfito. Tá? Sulfito. É como, por exemplo, você pegar aqui, ó, o nitrato, como eu tinha expresso na aula anterior, o nitrato, e aí você dá origem a um nitrito. Tá? E assim por diante. Ok? Sempre nessa pegada. Beleza, galera? Então vamos aí na questão das duvidade no YouTube, tá? Essa aula sempre fica gravada lá no YouTube, vale lembrar isso para vocês. Ó, falar um pouquinho sobre a questão dos sais duplos. Que vem a ser sais duplos ou mistos. Que foi o que o aluno perguntou semana passada. Sal duplo ou misto é aquele sal que é composto de 2 cátions e um ânion, ou então 2 ânions e um cátion. Sempre é bom a gente lembrar disso. Ele pode ser formado um sal tendo 2 cátions e um ânion, ou então ele pode ter um cátion e um ânion. E aliás, em 2 ânions, desculpe. Tá? Vou citar os 2 exemplos. O primeiro aqui, ó, eu vou ter o K, Na, SO4. Vocês estão percebendo nesse sal aqui que ele tem 2 cátions, um é potássio e o outro é sódio, e aqui você tem um ânion, que é o ânion sulfato. Então, se você fosse dar o nome desse sal, você colocaria aqui o sulfato de potássio, em ordem alfabética, viu, gente? Potássio e sódio. Tá bom? Sempre nessa mesma pegada. Aí aqui, se tiver um cátion e 2 ânions, você coloca, ó, por exemplo, CaClBr. Estão percebendo que são 2 ânions não oxigenados. Quando os ânions eles se colocam como sendo ânions não oxigenados, significam dizer que a terminação do ácido será eto. Então aqui nós teríamos o brometo, aí cloreto, que a terminação é eto do ânion, D, e o elemento do metal, que vai ser quem? O cálcio. Bom? Então isso aqui é quando você tem presenças de sais duplos ou mistos. Se você tiver dentro da estrutura, se você tiver um sal hidratado, ó, sal hidratado. Um sal hidratado é um sal que contém o que na sua estrutura? Moléculas de água, né? Então nesse caso aqui, ó, vou citar aqui um exemplo, CaCl2, 6H2O. Muitas das vezes
o aluno ele acaba confundindo, né, pensando que esse sinalzinho aqui é um sinal de multiplicação. Quando na realidade esse sinalzinho que está presente no sal é um sinal que representa hidratação do sal, tá bom? Não esqueça disso. Então aqui a gente vai colocar o cloreto, o Cl2 vai ser o cloreto, mesmo jeito, ó, cloreto de cálcio, porque a terminação é eto, porque não tem oxigênio, de cálcio. Aí como eu tenho no sistema 6 moléculas de água, você vai colocar, ó, hexa hidratado. Tá bom? Se aqui tivesse 5, penta hidratado e assim sucessivamente. Tá bom, gente? Então a gente encerra a nomenclatura e, consequentemente, a gente encerra sais de arreios com essa parte aí das nomenclaturas para vocês. Ok? Nós vamos entrar agora na parte de óxidos. Bom, óxidos, que é o nosso último tópico de funções inorgânicas. Óxidos. Lembrar para vocês que os óxidos eles se caracterizam na sua estrutura por serem compostos binários. O que são compostos binários? Compostos que têm 2 elementos. E um desses elementos é o elemento oxigênio. Tá? Obrigatoriamente o oxigênio tem que ser um elemento bastante eletronegativo em relação ao seu companheiro. Só não existe um composto que ele é binário, que tem oxigênio, não vai ser óxido. É o flúor ligado ao oxigênio, porque o flúor ele é o elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. Tá bom? Os demais, se estiverem ligados ao oxigênio, vão formar óxidos. Qual é o óxido mais conhecido que nós temos na natureza? A água. A água é um composto binário, tem 2 elementos, né? Hidrogênio e oxigênio, e, consequentemente, o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Bom, é o que caracteriza óxidos. Então, definido óxidos, para vocês, são compostos binários que apresenta o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Então, exemplos de óxidos que nós temos, ó, exemplos de óxidos que nós temos, a água, como eu citei, né, o CO2, o Na2O e etc. Tá? O único elemento que não vai ser óxido é esse camarada aqui, ó, o OF2 e o O2F2. Tá vendo? Ó, tem um elemento flúor que é mais eletronegativo do que o oxigênio, por isso não forma óxidos. Então essas duas estruturas elas são binárias, tem um elemento oxigênio, mas o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, por isso não forma óxidos, não são óxidos. Bom, gente? Então essa é a definição de óxidos. Para quem está esquecido do processo, ó, você tem aqui, ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Galera, ó, essa escala você não pode esquecer, que é a famosa escala de eletronegatividade. Tá bom, gente? Aí agora nós vamos começar, vou sair um pouquinho aqui de frente da tela, para que vocês copiem, para a gente começar a parte de classificação dos óxidos. Vamos ativar aqui, ver se tem alguma dúvida, para que possamos continuar. E aí, galera, tudo em paz? Dá um legalzinho aí para dizer que tá tudo ok. Se tiver alguma dúvida, fala logo.
tá? Quando eu abro os comentários, vocês devem falar o mais rápido possível, já para a gente não perder tempo. Posso continuar? Ok. Vamos lá, surgiu uma dúvida aí de Alice. Tassiano, dá um exemplo de sal misto com 2 ânions oxigenados, por favor. Ok. Cauê está pedindo para explicar o que são permanganatos. Se eles não são ácidos, eles não têm classificação, tá, Ariane? Ok, galera? Mais alguma pergunta? Pronto, vou fechar aqui, tá? E vou tirar a dúvida de Alice e de Cauê. A de Ariane eu já disse, né? Vou só desativar aqui para que vocês possam, depois em casa aí, printar, seja lá fazer o que for, tá bom? Copia com mais calma e a gente continua. Ó, primeiro eu vou para a dúvida de Alice. Alice, nesse caso é impossível você ter 2 ânions oxigenados na estrutura, tá bom? Não vai existir para o tipo de sal. Um sal que você pode encontrar seria esse daqui, ó, que é o que nós chamamos de alúmen sal. Ó, alúmen sal, que é mais famoso como pedra de Humen. Exatamente esse nominho, pedra de Humen. A estrutura dele é composta de um átomo de potássio, um átomo de alumínio, um ânion sulfato e 12 moléculas de água na sua estrutura. Tá? Isso é chamado de alúmen sal. O nome desse processo aqui que é dado a esse sal, você pode ver que ele só tem 2 cátions. Tá? Ele tem 2 cátions. Um cátion monovalente e um cátion trivalente, é o que caracteriza o alúmen. Tá? Ah, sempre no alúmen vai vir um cátion monovalente, um cátion trivalente? Sim. Obrigatoriamente no alúmen tem que vir um ânion sulfato e além disso tem que ser hidratado. Tá? Então o nome dessa estrutura seria o sulfato duplo de alumínio e potássio. Aí são 12 moléculas de água. Aí você coloca dódeca. Exatamente, dódeca porque são 12. Hidratado. Dódeca hidratado. Tá certo? Então não tem, Alice, sistemas que saem envolvendo 2 ânions. Tá bom? 2 ânions oxigenados, desculpe. Na maioria dos ânions são ânions o quê? Não oxigenados na molécula. Ok? Beleza? Em relação à resposta de Cauê, ele perguntou para explicar a questão dos permanganatos. Olha só. Ó, eu tenho aqui o KMnO4. Beleza? Quando eu pego esse sal aqui e jogo na presença de água, vai ocorrer um processo que nós chamamos de dissociação. Ou seja, a separação desses íons, né? Então aqui você vai ter o K+, e você vai ter o MnO4-. Ok? O potássio, como é da família 1A, sua carga é +1. E, consequentemente, o oxigênio também será quanto? -1. Tá bom? Aí eu venho aqui, ó, circulo o ânion. Tá vendo? Eu circulo o ânion. Consequentemente, eu transformo esse ânion em ácido, do jeito que eu falei para vocês. Aqui tem 1, então vem na forma de ácido. Então, o ácido que deu origem a esse ânion foi o HMnO4. Faço a cargazinha de inox para encontrar o nome do ácido. Oxigênio é -2, hidrogênio é +1. Aí você vai ter aqui, ó, +1 × 1 +1,
Menos 2 vezes 4, menos 8. Que dá menos 7, sobe mais 7. Você está percebendo que quando nós for mais 7, a terminação será ico. Mas essa terminação será acrescida de um prefixo que nós chamamos de prefixo pé. Só acontece quando o átomo central é mais 7. Então, o nome desse ácido aqui seria ácido. Ó, por ele ter o NOx mais 7, o prefixo é pé. Esse elemento Mn é o manganês. Mangan, né? No caso, vocês vão colocar aí. Mais a terminação I, ficando ácido permangânico. Exatamente ácido permangânico. Consequentemente, se o ânion, aliás, se a terminação do ácido é ico, no ânion será ato. Então você teria aqui, ó, Cauê, o permanganato. Permanganato de e o elemento potássio. Ok? Então, o permanganato ele é derivado do ácido permangânico. Tá bom? Ok? Vamos para lá. Quero falar um pouquinho agora sobre a questão da classificação dos óxidos. Próximo tópico. Classificação dos óxidos. Existem, na realidade, 6 classificações de óxidos, né? Óxido ácido, básico, neutro, os peróxidos, os anfóteros, os duplos ou mistos. Esses são os tipos de óxidos que nós vamos classificá-los. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou primeiro falar para vocês em relação ao óxido ácido. O que vem a ser um óxido ácido? Um óxido ácido é um óxido que é derivado da desidratação de um ácido. Olha como é simples. Então, se eu chegasse para você aqui e colocasse um dos ácidos mais conhecidos que nós temos, que é o ácido sulfúrico, H2SO4, e desidratasse ele. Ó. Vendo? Quando eu tiro a água aqui, a molécula de água, esses hidrogênios caem fora, baixa o átomo de enxofre, aqui 4 menos 1 vai dar quantos oxigênios? 3. Então ele se torna um óxido ácido, porque ele é derivado de um ácido. Temos também a questão, ó, do H2CO3 menos água, ó, ácido carbônico menos água, desidratado, né? Aqui você vai ter a formação de um C, ó, 2 e 2 cai fora, e aqui você vai ter 2 oxigênios, aí vai formar o CO2, óxido ácido também. Os óxidos ácidos, eles são óxidos que ao reagir com a água, ele vai formar um ácido. Se você pegar o processo inverso, você vai perceber isso. Ó. Se eu pegar esse óxido e reagir com essa molécula de água aqui, eu vou formar esse ácido aqui. Ó. Tá? Então fica mais fácil você pegar o ácido, desidratar o ácido e você formar o óxido ácido. Muito mais fácil, né? Porque a gente já está acostumado a trabalhar com ácidos, desculpe. Então nesse caso, outra dica, os óxidos ácidos, eles se caracterizam por ser óxidos que contêm ametal na sua estrutura. Olha que bacana. São óxidos que contêm ametal. E outra coisa importante, para dar o nome desses óxidos aqui, você tem que levar em consideração aqueles princípios, né? Ó. Que princípios são esses? Aqui eu tenho quantos oxigênios no sistema? São 3 oxigênios. Então aqui a gente coloca o trióxido de e o nome do elemento. Que elemento é esse? Enxofre. Trióxido de enxofre. Em alguns livros de química, vocês podem encontrar esse nome aqui, ó, anidrido. Por que anidrido? Porque o ácido ele sofre um processo de desidratação.
anidrido sulfúrico. Por que sulfúrico? Porque ele é derivado do ácido sulfúrico. Então, você tanto pode encontrar esse nome aqui, como pode encontrar esse nome aqui. A mesma coisa acontece aqui, ó. 2 oxigênios vai ser dióxido de... e o nome do elemento carbono. Ou então, você pode colocar o nome anidrido, ó. Carbônico. Porque ele é um óxido que é derivado do ácido carbônico. Aí você pode me perguntar também se o ácido tiver hidrogênios com quantidades diferentes em relação à molécula de água. Isso vai acontecer? Vai. Ó, H3PO4, por exemplo. Se eu tirar a água aqui, ó, o que é que vai acontecer? O hidrogênio vai baixar, não vai? E se o hidrogênio baixar aqui, ele já não forma óxido. Então, para que possa formar um óxido, eu tenho que tornar a quantidade de hidrogênios a mesma. Então, o que é que nós vamos fazer nesse tipo de processo? Tipo um balanceamento estequiométrico, tá? Como assim? Ó? Aqui o de cima eu multiplico por 2 e o de baixo eu multiplico por quanto? Por 3. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, olha só o que é que acontece. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, vê o que é que acontece. Ó. Eu vou ter 2 vezes 3 vai me dar 6 hidrogênios. 2 vezes 1 vai me dar 2 átomos de fósforo. E 2 vezes 4 vai me dar 8 átomos de oxigênio. Aqui embaixo, ó, 2 vezes 3, 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 1 vai dar 3. Quando eu diminuir aqui, ó, a gente vai ter o H sendo eliminado, não é isso? Vai sobrar o P2 e vai sobrar o O5. Então, o nome desse óxido ácido, ele vai ser chamado de pentóxido. Pente porque são 5, né? Óxido é a terminação. Pentóxido. D são quantos átomos de fósforo? 2. Aí coloca difósforo. Tá vendo que aqui eu não coloquei monocarbono, nem coloquei monoenxofre, porque os elementos eles não recebem um prefixo no sistema. Tá bom? Esse prefixo mono, ele só é aplicado para a terminação óxido. Aqui não tem o prefixo mono em relação ao nome do elemento. Por exemplo, não iria existir aqui dióxido de monocarbono. Não existe. Tá? Ou então, você poderia chamar esse elemento aqui como sendo anidrido, que é anidrido, composto que sofreu desidratação, fosfórico. Por que fosfórico? Porque ele é derivado do ácido fosfórico. Tá? Então, você pode encontrar esses dois nomes. Tá ok? Então, sempre é bom você dar uma lembrada do que vem a ser desidratação de ácidos. Porque toda vez que você estiver encontrando nos livros essa palavrinha aqui, anidrido, significa dizer ácido desidratado no sistema. Tá bom? Continuando, nós temos aqui também a questão dos óxidos básicos. Óxidos básicos. Segue o mesmo princípio. Se o óxido ácido é um óxido que ao reagir com a água forma um ácido, os óxidos básicos, eles se caracterizam por ser óxidos que ao reagir com a água vai formar base. A diferença está que esse óxido daqui, ele contém metais. E aqui nos óxidos já vai ter a presença dos metais. Metais estes que fazem parte da família 1A e 2A. Tá bom? Obrigatoriamente, os básicos, eles têm metais que fazem parte da família 1A e da família 2A no sistema. Então, se a gente colocar aqui, ó,
a soda cáustica, como exemplo de base, eu venho aqui, ó, retiro a água da soda cáustica, só que a quantidade de hidrogênio não é a mesma. Para tornar a quantidade de hidrogênio a mesma, a gente faz um coeficiente de balanceamento estequiométrico, multiplica por 2, então fica 2 sódios, 2 oxigênios e 2 hidrogênios. E aí diminuímos com a molécula de água. Quando a gente tirar aqui, a gente vai ter Na2 e um oxigênio. Tá vendo? Na2O. É um óxido básico. Nos óxidos básicos, vocês não vão colocar prefixos, tá? Então vai ser óxido e o nome do elemento. Essa é a vantagem. Ó. Então o nome desse óxido seria óxido de sódio. Somente. Ah, e se tiver duas hidroxilas? Do mesmo jeito, ó, CaOH2 menos água. Vai baixar um cálcio e aqui baixa um oxigênio, porque aqui são 2 oxigênios, ó. 2 menos 1 vai dar 1. Então você vai ter a formação do que nós chamamos de óxido de e o nome do elemento cálcio. Tá? Então o processo é esse daí. Ok, galerinha. Dúvidas? É só perguntar agora, tá? Dá um tempo aí que vocês copiam pra gente dar uma continuada, tá ok? Pra gente finalizar óxidos. Deixa eu abrir aqui os comentários para ver se tem algumas perguntas a fazerem. E aí, galera? Dúvidas? Gente, qualquer coisa, para não estar abrindo a questão do comentário. Isso, Heitor, só dá um A ou dá 2A, tá? Porque quando se tem metal dá 1A e 2A, Ariane, não pode ter a questão do... Não pode colocar disódio. O metal ele não recebe o prefixo di, nem mono, nem teta e assim por diante. Se vocês quiserem, gente, pode ir lá no grupo do WhatsApp e colocar a dúvida, tá? Expressar a dúvida de vocês aí, sem nenhum problema. Ok? Vou desativar aqui pra gente continuar, depois vocês anotam. Valeu! Temos alguma interação aqui via WhatsApp. Está tudo sob controle. Ok. Vamos lá. Os óxidos também, gente, podem ser classificados como sendo óxidos neutros, tá? São óxidos que não vão reagir nem com água, nem com ácido, nem com base, né? Não reage absolutamente com nada. Então, vale lembrar que esses óxidos neutros só existem 3, tá? Os óxidos neutros são óxidos que não reagem, se colocar um não aqui, não reagem com ácido, base e água. Tá?
Na realidade, só existem esses 3 óxidos neutros aqui, ó. CO, que é o monóxido de carbono, NO, que é o monóxido de nitrogênio, e o N2O, que é o monóxido de dinitrogênio. Só existem esses 3 óxidos que eles não vão reagir absolutamente com nada. Tá? Então, esse aqui, ó, recebe o nome de monóxido de carbono. Esse daqui é monóxido de nitrogênio e esse daqui, ó, é monóxido de... São 2 nitrogênios, né? Aí coloca de nitrogênio. Né? Esses são os neutros. Os anfóteros, que é o próximo tipo de óxido, os anfóteros, são óxidos que vão apresentar duplo caráter. Que são óxidos com duplo caráter. Como assim duplo caráter? A questão do duplo caráter, é exatamente a posição como ele se comporta. Ele pode ser tanto um óxido ácido, como pode ser um óxido básico. Ó, então, se ele reagir, por exemplo, se esse óxido reagir com uma base, ele irá formar um sal mais água. Então, nesse caso, ele vai se comportar como sendo um óxido ácido. Já se eu tiver um ácido e esse ácido reage com o óxido, produzindo sal mais água, esse óxido aqui, ele será agora o quê? Básico. É estilo aquela parte de reação de neutralização, né? Não chega a ser praticamente uma reação de neutralização. Só que você vai reagir o quê? Óxidos no sistema. Tá bom? Então, sempre nesse princípio. Os 2 anfóteros mais conhecidos, tem muitos anfóteros, muitos. Os mais conhecidos são esses 2 aqui, ó. O ZNO, o Al2O3, ó. Eles são óxidos bastante conhecidos, que nós chamamos de óxido de zinco e nós chamamos de óxido de alumínio. Ok, galera? Então são chamados de anfóteros. Atenção, não esquece desse nome. Anfóteros sempre é bom você lembrar, tá bom? Principalmente desses 2 camaradas aqui. Eu esqueci até de colocar aqui, ó, etc, viu? Etc. Tem mais anfóteros. Até nos próprios livros já para vocês perceberem isso. Temos também a questão dos óxidos duplos ou mistos. Olha só que bacana. O quinto são óxidos duplos ou mistos. Na realidade, gente, esses óxidos duplos ou mistos aqui, eles são óxidos em que o NOx do metal varia. É o caso do ferro. Tá? É o caso do ferro. O NOx do ferro, por exemplo, ó, ele pode ser mais 2 e ele pode ser mais 3, o NOx do ferro. Só que se eu colocar o ferro mais 2 e juntar o ferro com o oxigênio, olha o que vai formar aqui, ó. Ferro mais 2 ou 2 mais e o oxigênio, a carga não é 2 menos? Cargas iguais, ó, você corta, ó. Vai sobrar quem? FeO. Tá vendo? No sistema. E aqui, ó, você vai ter o ferro com carga mais 3, ó.
e o oxigênio com carga -2. Está vendo que são cargas diferentes? Aí você inverte, ó, vai formar o Fe2O3. Então, para que possamos identificar o óxido obtido, a gente soma esses dois óxidos daqui, ó, de cima com o de baixo. Então, eu tenho um ferro com mais 2, formam quantos ferros? 3 ferros. E aqui, um ferro com mais 3, a gente tem quantos oxigênios? Desculpe, 4 oxigênios. Então, o Fe3O4 é um óxido duplo ou misto, cujo nome dele vai ser o óxido de ferro. Lembra que não coloca a questão do triferro, tá? Agora aqui, ó, lembra da terminação, né, gente? Oso e íco. NOx menor, terminação oso. NOx maior, terminação íco. Então, aqui você vai ter o óxido ferroso. Você pode colocar o nome desse camarada aqui, óxido ferroso. E aqui você pode colocar o nome desse camarada como sendo óxido férrico. Muito parecido com bases, exatamente, muito parecido com bases. As bases é a questão da hidroxila, né? Então, hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Aqui é óxido ferroso, óxido férrico. Que também você pode colocar no lugar de ferroso, só lembrando, ó, você pode colocar ferro 2. Tá vendo? Ferro 2. E aqui você pode colocar como sendo ferro 3 também, não tem problema. Tá bom? E por último, os peróxidos. Os peróxidos são óxidos que apresentam um grupamento, ó. Eles apresentam um grupo O2, 2-. Isso são os peróxidos. Tá? E uma vantagem, os peróxidos, eles apresentam esse grupamento e esse grupamento vai estar ligado à família 1A, à família 2A e ao hidrogênio. Só vai existir esses. Tá? Qual é o peróxido mais conhecido que nós temos? A água oxigenada. Ó. Tá vendo? H2O2. É o que nós chamamos de peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio. Tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, o cálcio, que é da família 2A, é mais 2, eu junto com o grupamento peróxido. Aí não são cargas iguais, eu posso cortar. Ó. Esse eu corto com esse, tá vendo? Aí vai sobrar quem? CaO2. Então o nome desse camarada será o peróxido de cálcio. E assim por diante. Tá, gente? Então a gente conclui no óxidos com vocês. Tá? Toda a parte de funções inorgânicas ela foi comentada. Agora é só a gente exercitar, ok? A gente vai dar um intervalozinho para vocês. Vou sair um pouquinho da frente para que vocês possam copiar. Tá bom? E em seguida, daqui a exatamente uns 20 minutinhos, às 3h30, a gente estará começando Tira Dúvida via Hangouts Meet. Tá? Então, já no grupo, daqui a 10 minutos, eu mando o link da sala e vocês já ficam com a apostila na mão aí para a gente começar o processo de Tira Dúvida. Tá certo? Vou só abrir aqui para finalizar a questão de comentários. Se quem tiver comentários para fazer, pode fazer aí. Sempre multiplica por 2 em cima e 3 para... Isso, Matheus. Sempre multiplica por 2 e 3 para fazer o balanceamento e eliminar os hidrogênios, né, do sistema. Mais alguma dúvida em relação a nêutrons, anfóteros, duplos e peróxidos? Gente, eu vou encerrar aqui a live. Estou vendo que tem pessoas que já estão saindo, né? Já estão saindo.
tá? E a gente vai lá pro grupo, tá bom? Se tiver alguma dúvida lá, vocês perguntam lá no grupo, tá bom? Qualquer comentário para fazer, vamos lá pro grupo. Vou só desativar aqui o comentário e vou encerrar a live aqui, tá? Mais uma vez, quem não esteve presente, assistam no YouTube, vai estar gravadinha para vocês aí. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de todos e até a próxima live, até próxima semana, se Deus quiser. Um abraço!